Eu ainda lembro do dia em que ela entrou pela minha porta pela última vez como se dona dali fosse. Foi um sábado de manhã, abril ainda frio em São Paulo, e ela chegou com aquela cara que eu já conhecia bem demais, aquela expressão de quem acha que o mundo gira em torno dela. Márcia. Minha nora. A mulher que casou com meu filho Eduardo e, aos poucos, foi apagando cada rastro que eu deixava dentro da minha própria família. Mas isso não foi o começo. Nunca foi. O começo foi muito antes. Foi quando eu ainda confiava. Quando ainda achava que estar de avó, estar por perto, estar disponível era o suficiente para ser respeitada. Quando ainda acreditava que o amor que eu dei durante a vida toda criava uma espécie de proteção invisível ao meu redor. Uma armadura que ninguém ousaria furar. Eu me enganei. Naquele sábado de abril, quando Márcia me olhou de cima a baixo na minha própria sala, quando ela falou aquilo que eu ainda não consigo repetir, sem sentir o estalo na garganta, algo dentro de mim quebrou. Não foi um choro. Não foi uma explosão. Foi mais como se um interruptor que eu não sabia que existia tivesse sido desligado. E tudo que veio depois, tudo que mudou, tudo que jamais vai ser diferente, começou naquele momento. Mas para entender o que ela fez, preciso contar de onde eu vim. Eu me chamo Cláudia. Tenho 55 anos. Nasci no interior de Minas Gerais, numa cidade pequena onde todo mundo conhecia todo mundo, onde a avó da gente ia à escola com a criança e ninguém achava estranho, onde a porta da casa ficava aberta o dia todo e a vizinha entrava sem anunciar para buscar um ovo. Vim para São Paulo com 22 anos, casados com o Luiz, meu marido. Ele já se foi, faz quase 8 anos agora. Mas isso é uma história para depois. Eduardo. Todo mundo chama ele de Eduardo. Mas na minha casa, ele sempre foi Eduardo. Nasceu quando eu tinha 24. Foi um parto difícil, 3 dias de trabalho. Mas quando ele chegou, quando eu o vi pela primeira time, com os olhos ainda meio fechados e aquele punho minúsculo agarrando meu dedo, soube que minha vida mudava para sempre. E mudou. Eu trabalhei desde cedo. Não tive opção. O Luiz ganhou bem durante um tempo, mas depois a empresa dele fechou e eu que tive que segurar. Fiz curso de confeitaria, comecei a fazer bolos por encomenda na própria casa. Primeiro para vizinhas, depois para amor e pessoas, depois para eventos inteiros. Com o tempo virou um negócio de verdade. Não fui fica milionária. Longe disso. Mas fiquei bem. Planto um apartamento próprio, paguei as contas, criei meu filho sem pedir ajuda de ninguém que não fosse necessário. E eu criei Eduardo com o coração na mão. Com tudo que eu tinha. Ele foi um menino carinhoso, próximo da mãe. Aquele que defendia a mãe na escola quando um coleguinha fazia gracinha. Quando ele cresceu, quando se tornou homem, quando foi trabalhar e começou a ganhar bem, eu achei que tudo aquilo que eu plantei floresceu. Achei que o amor que eu dera dia após dia, ano após ano, estava ali guardado dentro dele como uma semente que só precisava de tempo para dar fruto. Não estava. Ou pelo menos, não do jeito que eu imaginava. Os primeiros sinais vieram aos poucos, tão devagar que eu não percebi. Ou talvez eu tenha percebido e não queria aceitar, porque é mais fácil fingir que não está vendo do que aceitar que a pessoa que você mais ama no mundo está te deixando de lado. Eduardo conheceu Márcia quando tinha 28 anos. Ela era filha de uma família de São Paulo mesmo, gente com dinheiro, com nomes conhecidos em certas rodas. Não era da minha realidade. Nunca foi. Quando ele a apresentou pela primeira vez, numa noite de jantar que eu preparei com horas de antecipação, fiz carne assada, salada, sobremesa, tudo no ponto. Ela chegou com um vinho que devia custar mais do que eu ganhava numa semana inteira de bolos e mal olhou para mim. Não foi grossa. Não foi rude com um jeito óbvio que qualquer pessoa teria notado. Foi mais sutil que isso. Foi um jeito de me olhar que dizia tudo sem falar nada. Um jeito de virar o rosto quando eu falava, de responder com monossílabos, de ficar mexendo no celular enquanto eu servia a mesa. Um jeito de estar na minha casa sem estar mesmo. Mas eu não fiz nada. Pensei, é a primeira vez, está nervosa, vai se acostumar. Pensei que o tempo cuidaria. O tempo não cuidou. Eles casaram 1 ano depois. Casamento grande, buffet caríssimo.
tudo organizado pela mãe da Márcia, uma mulher que eu mal conhecia, mas que me fez sentir, desde o primeiro momento, que eu era apenas mais uma convidada naquele evento. Não era a familiar central. Era aquela avó simpática do interior que veio de longe. Eu fui. Claro que fui. Fui com um vestido que escolhi com cuidado. Fui com um presente que capesse durante meses para poder comprar algo que tivesse significado. Fui com o coração cheio de esperança de que aquele dia seria o começo de uma nova fase. Eu, meu filho, a nora, uma família nova, maior. Na foto da família, a Márcia me colocou na ponta, atrás de todos. Eduardo não notou. Ou notou e não disse nada. Eu não disse nada também. Isso foi o primeiro sinal. E eu ignorei. Isso já aconteceu com você? Conta nos comentários. Os meses passaram. Eduardo e Márcia se mudaram para um apartamento novo, maior, num bairro que eu não conhecia bem. Boa parte de São Paulo, aqueles condomínios modernos com piscina e academia e porteiro, tudo muito bonito, tudo muito longe do apartamento que eu herdei do Luiz no Jardim das Samalmas. No começo, eu ia visitar toda a semana. Terça e quinta, sempre pela tarde, sempre ligava antes para perguntar se estava tudo bem ir. Eduardo adorava me receber. Eu ia, ficava com os netos quando eles nasceram, primeiro a Sofia, depois o Lucas. E era o melhor dia da minha semana. Sem dúvida. Mas Márcia começou a mudar as regras aos poucos. Primeiro foi a hora. Ela me ligou numa terça e disse que aquele dia não funcionava mais porque ela ia ter uma reunião toda a tarde. Mudei para quarta. Depois a quarta estava ocupada também. Depois me disse que, na verdade, talvez fosse melhor eu ir só aos fins de semana, porque durante a semana ela precisava de silêncio para trabalhar. Eu entendi. Não questionei. Pensei, ela trabalha, eu sei como é isso. Mas nos fins de semana, ela sumia. Saía com as amigas, marcava almoço fora, ia no shopping. E eu ficava com os netos sozinha na casa deles, sem ninguém para conversar. Num apartamento onde eu não me sentia bem-vinda, tomando um café que ela mal oferecia antes de sair. Eduardo não percebia. Ou fingia não perceber. E eu continuava indo, porque os netos eu amava, porque aquilo era tudo que eu tinha para preencher aquele vazio que foi crescendo dentro de mim depois que o Luiz morreu. Porque eu ainda achava que o amor conta mais do que o desrespeito. Mas um dia, um sábado no mês de setembro, eu cheguei lá e a Márcia estava na sala, sozinha, sem celular na mão, sem pressa de sair. Me olhou quando eu entrei, aquela expressão que já eu conhecia e disse: Cláudia, você não acha que vem com muita frequência? Eu parei, ainda com o sapato na mão, meio que no caminho de tocar no chão. Desculpa? Não estou falando com raiva. Estou falando porque é verdade. Eduardo está sempre ocupado e eu estou trabalhando. E você está aqui todo fim de semana. As crianças estão habituadas, mas não sei se é saudável esse negócio de avó sempre presente. Não saudável. Ela estava me dizendo que eu não era saudável. Que eu estar perto da minha família não era saudável. Eu não respondi nada. Não ali. Fiquei parada por uns segundos. Guardei o sapato de volta no pé e digo: desculpa incomodar. E fui embora sem despedir. No caminho para casa, dentro do metrô, com o trem balançando, eu senti algo queimar por dentro. Não foi choro. Foi raiva. Uma raiva fria e quieta que eu não sentia desde que me lembro. Mas eu engoli. Engoli porque pensei no Eduardo. Pensei nos netos. Pensei que se eu reage, se eu confronta, tudo vai piorar. Então eu engoli. E continuei indo. Mas com menos frequência e com um pedaço de mim que já não estava mais ali. O que aconteceu depois foi impossível de ignorar. Foi no Natal seguinte. Dezembro, quente, aquele calor úmido de São Paulo que faz a gente sentir que está num forno. Eu fiquei meses preparando o Natal para a família. Fiz churrasco, farofa, salpicão, peru assado. Tudo de mão própria, tudo na minha cozinha, tudo com o amor que eu sempre coloco em tudo que eu faço. Levava 2 horas para montar a mesa. Lutei com os enfeites na árvore que eu trouxe de casa.
Fiz panetones para cada pessoa da família, com um bilhetinho escrito à mão para cada um. Na véspera de Natal, eu liguei para o Eduardo para combinar o horário. Ele não atendeu. Liguei de novo. Nada. Mandei mensagem. Eduardo, que hora tô indo amanhã? Tô com tudo pronto. Ele respondeu 2 horas depois. Mãe, a Márcia ia te ligar. Não foi eu que liguei para Márcia. Foi ela que ligou para mim. E quando ela ligou, a voz dela estava dura, sem emoção, como se estava lendo um roteiro. Cláudia, mudou o plano do Natal. A gente vai para a família da minha mãe. Não vai ter espaço para você vir. Não vai ter espaço. Não foi, não temos convite. Não foi, vai ser um jantar só com os mais próximos. Foi, não vai ter espaço. Como se eu fosse um móvel grande demais que não cabe no canto da sala. Eu fiquei em silêncio por uns 10 segundos. Márcia esperou. E quando o silêncio estava pesando demais, ela completou. Tá? Tá tudo bem? Eu disse que sim. Desliguei. E sentei no sofá da minha sala, com a decoração de Natal que eu meti semanas montando, com a mesa que eu decorei pensando que ia estar cheio de família. E fiquei ali parada por não sei quanto tempo. Não chorei. Não naquela noite. Mas algo dentro de mim fez clique. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. O Natal passou. Eu fiquei em casa, sozinha, comendo um prato simples que não valia a pena montar para uma pessoa só. As amigas, a Neuza e a dona Célia tentaram me convidar para almoço, mas eu não estava com vontade de nada. Estava com aquela sensação de que o chão debaixo dos meus pés estava desaparecendo devagar, e eu não sabia mais onde posar. Eduardo me ligou no dia 26, sem nem perguntar como foi o meu Natal. Mãe, foi ótimo aqui. Os filhos adoraram. Os presentes que você mandou foram um sucesso. Eu estava mandando presentes. Enviei pacotes pelo entregador para cada neto. Não ia presencialmente, mas pelo menos os netos iam ter algo de mim. Pelo menos isso. Que fico feliz, meu amor, eu disse. E a voz não tremeu. Não ia tremer. Ele desligou. E eu soube, naquele momento, que algo estava muito errado. Não com Márcia, com Eduardo, com o meu filho, porque ela é quem ela é. Mas ele escolheu não ver, ele escolheu não questionar, ele escolheu a comodidade de não ter briga em casa do que defender a própria mãe, e essa foi a parte que doeu mais. Os meses que seguiram foram os mais difíceis da minha vida, e eu já passei por muita coisa. Passei pela morte do Luiz, passei por periods magreza de dinheiro, passei por solidão. Mas aquilo foi diferente, porque não era uma perda que veio de fora, era uma perda que veio de dentro da minha própria família. Márcia foi aumentando os limites. Depois do Natal, ela me bloqueou num grupo de WhatsApp de família. Não foi remove, foi block. Eduardo me mostrou o grupo quando eu perguntei, e eu vi que meu nome não aparecia mais na lista. Quando eu tentei entrar pelo próprio número, não funcionou. Eu não fui questionar com ela. Não ia me humilhar mais. Mas foi quando ela fez aquilo com a Sofia que algo mudou dentro de mim. A Sofia, minha neta mais velha, que tinha 4 anos na época, aquela criança que sempre corria para me abraçar quando eu chegava, que insistia que eu ficasse mais tempo, que desenhava eu com ela todo fim de semana que conseguia. A Sofia um dia me ligou pelo telefone da mãe. Eu nem sabia que ela sabia usar o telefone sozinha, mas ela ligou e disse, com a vozinha dela, Vovó, por que você não vem mais? Fiquei sem falar por uns segundos. Engoli o nó na garganta. Eu tô tentando, meu amor. Tô tentando vir logo. Mamãe disse que você não gosta mais da gente. Não gosta mais da gente. Márcia estava ensinando minha neta que eu não gostava deles. Estava plantando isso na cabeça de uma criança de 4 anos. E o pior de todos, foi que quando eu liguei para o Eduardo naquele mesmo dia, transtornado, com a voz quebrando pela primeira vez em muito tempo, ele ficou em silêncio por um bom tempo e depois disse, Mãe, a Márcia não ia falar assim. Deve ter sido algum entendimento errado da Sofia. Entendimento errado.
da criança de 4 anos que estava repetindo o que a mãe dela estava dizendo. Eu desligou. E sentei na minha cozinha, com a farinha de trigo na mão. Estava no meio de um bolo para encomenda e fiquei ali segurando aquilo como se fosse um lastro que me impedia de cair. Não fui falar com ninguém naquele dia. Não fui desabafar. Fiquei em silêncio, fiquei pensando. E quando a noite veio, quando a cidade estava escura e eu estava sozinha no meu apartamento, com a TV ligada, mas sem ver nada, eu soube que ia tomar uma decisão. Não ia decidir naquele momento, mas soube que algo ia mudar, porque aquilo não era mais algo que podia fingir que não estava acontecendo. Foi então que o sábado de abril chegou, o sábado em que Márcia entrou na minha casa. Ela veio sozinha, sem Eduardo, sem as crianças. Chegou sem avisar, toque no porteiro, e quando eu abri a porta e vi ela ali, com aquela roupa cara, e aquele cabelo feito, e aquele jeito de portar o corpo como se estava posando para foto, senti um frio no estômago que não sentia desde criança. Pode entrar, eu disse, porque era isso que eu sabia fazer, receber, aceitar. Ela entrou. Ficou na sala, sem se sentar, olhando ao redor como se estivesse avaliando tudo. O apartamento não era grande, era simples, mas era limpo, era organizado. Tinha os cheiros de bolo que sempre estava vindo da cozinha porque eu nunca parava de trabalhar. Tava um dia frio, então eu estava com um suéter que é velho, mas que eu gosto muito, cabelo preso num rabo de cavalo, sem capricho, chinelo de casa nos pés. Márcia me olhou de cima a baixo. Não foi um olhar rápido, foi devagar. Começou nos meus pés, subiu pelas minhas calças, pelo suéter, pelo cabelo. Um olhar que avaliava, que medida, que analisava cada centímetro de mim como se eu fosse algo que ela precisava classificar antes de decidir como tratar. E depois de tudo isso, ela falou: Cláudia, preciso te falar uma coisa. Eduardo não sabe que eu tô aqui. E prefiro que não saiba num primeiro momento. Eu não respondi. Fiquei esperando. Eu sei que você não tá feliz com como as coisas estão indo. E eu entendo. Mas preciso ser honesta com você. Honesta. A mulher que estava me excluindo do Natal, que me bloqueou em grupo de família, que estava ensinando minha neta que eu não gostava deles, estava me dizer que ia ser honesta. Você não é mais necessária na vida da gente. Ficou um silêncio que durou uma eternidade. Eu podia ouvir o relógio na parede, o som dos carros na rua, o barulho do vizinho do andar de baixo, tudo ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, nada. Não falei isso para ser cruel. Ela continuou, com aquela voz calma e segura, como quem está explicando uma conta para um funcionário. Falei porque acho que você merece saber. Os netos estão crescendo. Eduardo e eu estamos construindo uma vida. E tem pouco espaço para uma terceira pessoa no meio que não se encaixa do jeito que a gente precisa. Não se encaixa eu. A mulher que criou o filho dela. A mulher que passou a vida toda sacrificando para dar tudo que tinha. Não se encaixa? Márcia ficou me olhando, esperando uma reação. Talvez esperando que eu chorasse, que eu implorasse, que eu caísse de joelhos e pedisse desculpa por existir na vida dela. Mas não fiz nenhum desses. Fiquei parada, fiquei em silêncio e, devagar, como quem está escolhendo cada palavra com uma precisão cirúrgica, eu falei: Márcia, você entrou na minha casa, sem convidar, sem avisar, e veio me dizer que eu não me encaixa na sua vida. Ela não respondeu. Os olhos dela mudaram um pouco. Um lampejo de algo, desconforto talvez, cruzou o rosto dela. Mas sabe o que é engraçado? Eu continuei. Você veio até aqui, até a casa que você acha que não se encaixa na sua vida. Veio até a casa da mulher que você acha que não é necessária. E veio sozinha, sem o Eduardo, sem os netos, sozinha. Parei, respirei. Se eu não era necessária, por que você sentiu a necessidade de vir até aqui me dizer isso? Márcia ficou em silêncio por um tempo. Depois falou. Estava pensando que você ia aceitar mais fácil se ouvisse direto de mim. Aceitar o quê? Que é melhor nos afastarmos. Eu olhei para ela, não com raiva, não com mágoa,
com uma clareza que me surpreendeu eu mesma. Márcia, você não precisa me pedir para me afastar. Eu já estava me afastando, desde o Natal. Desde quando você me bloqueou no grupo? Desde quando você começou a me excluir de tudo? Eu já sabia. A face dela mudou. Pela primeira vez desde que eu a conheci, pela primeira vez desde que ela entrou na minha vida como a mulher do meu filho, ela pareceu não saber o que dizer. A diferença é, eu continuei, que eu estava tentando me adaptar. Tentava aceitar, tentava entender, tentava não criar conflito. Mas você veio aqui não para me dar uma saída gentil, você veio aqui para me humilhar, para olhar nos meus olhos e me dizer que eu não importa. Ela tentou responder algo. Não sei o que ia falar. Mas eu não deixei. E o erro que você cometeu, Márcia, não foi vir aqui. O erro foi pensar que eu ia aceitar isso sem nenhuma consequência. Pensar que eu ia sair da vida da minha família como se eu fosse uma folha seca que o vento carrega, sem dizer nada, sem reagir, sem que ninguém percebesse. Márcia ficou quieta. Eu peguei meu celular da mesa e abri o contato do Eduardo, sem tirar os olhos dela. Mas tem uma coisa que você não sabe sobre mim. Eu não imploro por amor. Eu nunca implorei. E não vou começar agora. Eu não liguei pro Eduardo naquele momento. Não ia, não ali. Mas mostrei o celular para ela como um sinal claro de que eu ia falar com o meu filho, que o segredo que ela estava guardando ia acabar, que a versão que ela estava construindo da história ia ser questionada. Márcia saiu da minha casa sem mais uma palavra. E eu fiquei ali, em pé na minha sala, com o coração batendo forte, mas a cabeça clareza como nunca estava sido. Não fui chorar, não fui telefonar. Fui para a cozinha, fiquei em silêncio por um tempo e depois comecei a pensar, devagar, no que ia fazer a partir daquele momento. Não era uma decisão impulsiva. Era uma decisão que eu estava maturando desde o Natal, desde a ligação da Sofia, desde o momento em que Márcia me bloqueou no grupo. Era uma decisão que estava esperando ser tomada. E eu a tomei. Na segunda-feira seguinte, eu liguei para o Eduardo. Não para reclamar, não para desabafar. Liguei para conversar. Ele atendeu no segundo toque, como sempre atende quando não está ocupado com a vida dele. Eduardo, eu preciso que você venha cá, sozinho. Preciso conversar com você sobre algumas coisas. A voz dele mudou um pouco. Ele não estava acostumado a ouvir isso de mim. Essa firmeza, essa clareza. Eu sempre fui aquela mãe que aceita, que não questiona, que está sempre disponível sem cobrar nada. Tá, mãe. Posso ir amanhã? Pode. Terça tarde. Ele chegou às 3, sozinho como eu pedi, sem Márcia, sem as crianças. Entrou, sentou no sofá, ficou com aquela cara que ele sempre fica quando sabe que está por vir uma conversa difícil. Eu fui direta. Não comecei com as acusações. Comecei com os fatos. Falei sobre o Natal, sobre o grupo de WhatsApp, sobre a Sofia e o que ela me disse no telefone, sobre a visita da Márcia na minha casa, sobre tudo. Eduardo ficou em silêncio durante toda a minha fala. Não interrompeu uma vez. Ficou com os olhos para baixo, as mãos entrelaçadas, e eu via o queixo dele tensionando, o jeito que ele faz quando está pensando muito. Quando eu terminei, ficou um silêncio longo entre nós. O tipo de silêncio que pesa, que ocupa a sala como se fosse uma coisa física. Mãe, ele começou e parou. Eu não digo que estava esperando uma reação imediata. Não estava. Mas o que ele disse depois foi algo que eu não esperava. Eu não sabia de tudo isso. Não sabia? Eu perguntei. E não foi com raiva. Foi com genuína dúvida. Não sabia que era para tanto. Eu sabia que a Márcia, que ela estava tentando organizar as coisas do jeito dela. Mas não sabia que ela foi lá na sua casa. Não sabia da coisa da Sofia. Não sabia que ela te bloqueou no grupo. E não procurava saber, Eduardo. Ele não respondeu nada. Ficou com a cabeça baixa por um tempo. Depois olhou para mim com os olhos que estavam vermelhos. E eu vi nele
por um segundo só, o menino que ele foi. O menino que eu criei. O menino que defendia a mãe. Mas eu não ia usar aquele momento para ganhar a discussão. Não ia usar a emoção dele como arma. Eduardo, eu te amo. Isso nunca vai mudar. Mas não posso mais aceitar uma situação onde a minha família me trata como se eu não existisse. Não posso mais ir a uma casa onde não sou bem-vinda. Não posso mais fingir que tá tudo bem quando não tá. Mãe, deixa eu terminar. Ele engoliu. Ficou quieto. Eu não tô te dando ultimato. Não tô pedindo para você se separar da Márcia. Isso é vida sua. O que tô dizendo é que, a partir de agora, eu não vou mais aceitar qualquer coisa. Se você quiser que eu faça parte da sua vida, da vida dos meus netos, precisa ser com respeito. Precisa ser com presença. Precisa ser porque você escolheu, não porque eu implorei. Eduardo ficou em silêncio por um bom tempo. E se a Márcia não concordar? Ele perguntou devagar. Eu o olhei. Olhei nos olhos dele com aquela clareza que estava crescendo dentro de mim desde abril. Então você vai ter que escolher, meu amor. Não entre mim e ela, mas entre ser um homem que se esconde atrás da mulher dele e um homem que toma conta da própria mãe. Ele foi embora naquela noite sem dizer se concordava ou não, sem fazer promessa, sem pedir desculpa de forma vazia. Só foi embora com aquele jeito dele de andar devagar quando tá pesado por dentro. E eu soube que aquilo estava acontecendo, que a decisão que eu estava tomando não era só sobre mim, era sobre o que eu ia permitir e o que não ia. Era sobre a linha que eu traçava e não ia mais cruzar. Não fui ligar para Márcia. Não fui confrontar ela de novo. Não precisava. Ela já soube naquele sábado de abril que eu não era a avó submissa que ela imaginava que era. O que ela não soube foi o preço que ela ia pagar por aquilo. Na semana seguinte, eu não fui visitar os netos. Não liguei para Eduardo. Não mandei mensagem. Não procurei. Tive a mim mesma, coisa que eu não estava fazendo há muito tempo. Fui aos bolos, fui aos trabalhos, fui com a Neuza tomar um café no sábado de manhã, como eu não ia há meses. Fui ao mercado sem pressa, fui caminhando pelo parque perto da minha casa, respirei o ar da cidade como se fosse a primeira vez. E senti um alívio que não estava esperando sentir. Um alívio de não estar tentando agradar. De não estar me encaixando num espaço que não era para mim. De não estar fingindo que estava tudo bem quando não estava. Eduardo me ligou 3 dias depois. Mãe, eu falei com a Márcia. E? Ela ficou brava. Imagino. Mas eu falei que ia falar com você mesmo assim. Que precisava saber como você estava. E que os netos precisavam te ver. Fiquei em silêncio por um momento. E ela concordou? Não concordou. Mas eu não estava pedindo concordância. Estava falando o que ia fazer. Algo mudou na minha peito quando ele falou isso. Não foi o choro. Não foi a alegria excessiva. Foi algo mais quieto, mais profundo, mais parecido com um reconhecimento. Como se, por um momento, eu estava vendo meu filho de novo. O homem que eu criava. O homem que eu plantava. Muito bem, Eduardo, eu disse. E foi tudo. Ele veio visitar na semana seguinte com a Sofia e o Lucas, sem a Márcia. Os netos correram para me abraçar quando entraram, como sempre faziam antes de tudo mudar. A Sofia me agarrou pelo pescoço e ficou me cheirando o cabelo, como ela sempre faz quando está feliz. Vovó, você cheira a bolo, ela disse rindo. Eu sei, meu amor, eu respondi, e ri com ela. Lucas ficou mais quieto, mas ficou grudado no meu colo o tempo todo, aquele jeito dele de mostrar que estava feliz sem usar muita palavra. E eu soube com uma certeza que não precisava de prova nenhuma, que aquilo estava certo, que estar ali com eles não como favor, mas como uma avó que ia porque queria, não porque implorava, era o jeito que as coisas deviam ser. Eduardo ficou na sala enquanto eu estava na cozinha com os netos. Quando eu saí para buscar suco, ele me chamou.
Mãe, a Márcia está tentando. Não é fácil, mas ela está tentando entender. Não precisa ser fácil, Eduardo. Precisa ser verdade. Ele assentiu. E eu soube que naquele momento algo estava mudando. Não estava resolvido. Talvez nunca fosse do jeito que eu queria. Talvez a Márcia nunca ia me amar como uma mãe ama uma sogra. Mas o que eu precisava não era amor forcado. Era respeito. Era dignidade. Era êxpso. E eu ia exigir isso. Não com gritos, não com ultimatos, com silêncio, com presença, com a serenidade de uma mulher que sabe o que vale e não vai mais aceitar menos do que isso. Os meses que seguiram não foram perfeitos. Nunca foram. Houve dias em que a Márcia ainda era fria. Ainda me ignorava quando estávamos juntos. Ainda fazia aquele jeito de olhar que me dizia que eu não era bem-vinda. Mas Eduardo estava lá. Estava notando. Estava lembrando. E quando ela cruzava a linha, quando eu podia sentir o ar mudando ao redor de mim, aquele sinal que eu aprendi a reconhecer, eu não deixava passar. Não precisava gritar. Um olhar era suficiente. Uma frase era suficiente. Algo como: Márcia, eu acho que você não terminou de dizer o que estava pensando. Ou: Eduardo, tá tudo bem aqui? Pequenas intervenções. Pequenas lembranças de que eu estava ali. De que eu estava vendo. De que eu não ia mais fingir que não estava. E algo mudou. Aos poucos, sem nenhum momento grande ou declaração dramática, algo mudou. A Sofia me ligou de novo um mês depois. Dessa vez foi uma ligação curta, só para me contar que estava aprendendo a desenhar na escola e que fez um desenho de mim. Mãe me deixou colocar na parede, ela disse. Fiquei em silêncio por um segundo. Que fico feliz, meu amor. Quando eu vi o desenho depois, Eduardo mandou foto. Era eu com um avental, com fubá nas mãos, sorrindo. Ao redor de mim, a Sofia, o Lucas e Eduardo. Uma família pequena, simples, real. Não estava a Márcia no desenho, mas estava eu, e estava na parede. Não sei se foi algo que a Márcia decidiu sozinha. Não sei se foi Eduardo que pediu. Não sei se foi a Sofia que insistiu. Não importa. O que importa é que eu estava ali, visível, presente, valorizada. Não foi um fim de conto. Não foi uma resolução perfeita para um problema que estava muito além de mim. Márcia ainda é quem ela é. Eduardo ainda tem que navegar no meio daquilo. Os netos ainda vão crescer sem entender tudo o que aconteceu entre nós. Mas eu aprendi algo naquele sábado de abril, naquele momento em que Márcia me olhou de cima a baixo e cometeu o erro mais grave da vida dela, o erro de pensar que eu não ia reagir. Aprendi que dignidade não é coisa que os outros dão. É coisa que você escolhe manter. Aprendi que amor não é abrir mão de si para caber na vida de outra pessoa. Amor é estar presente de um jeito que não diminui a ninguém. Aprendi que silêncio pode ser mais poderoso que qualquer grito. Que às vezes a maior justiça não vem de confronto. Vem de parar, de se retirar, de mostrar que sem você as coisas não funcionam do jeito que todos imaginavam. Aprendi que ser mãe não é desaparecer. Não é aceitar qualquer coisa em nome da família. Não é ficar cala e engolir até não ter mais nada para engolir. Ser mãe é estar. Mas estar com dignidade. Estar com limite. Estar com a clareza de que você importa. Não porque os outros dizem, mas porque você sabe. Hoje eu tenho 55 anos. Ainda faço meus bolos. Ainda sigo para a cozinha cedo pela manhã com farinha e ovo e a rádio tocando aquelas músicas antigas que me acompanham desde criança. Ainda vejo meus netos, agora com mais regularidade, agora com mais presença. Não porque Márcia quer, mas porque Eduardo decidiu. Porque os netos pedram, porque eu mereco. E quando eu me olho no espelho pela manhã, não vejo mais aquela mulher que se esconde, que aceita qualquer coisa, que engole o que dói para não criar problema. Vejo a mulher que soube parar, que soube olhar para frente, que soube que dignidade não é pedir, é exigir. Não sei o que o futuro reserva.
Não sei se um dia Márcia e eu vamos nos entender de verdade. Não sei se as coisas vão ficar exatamente como eu quero. Mas sei uma coisa com toda a clareza que tenho. Nunca mais vou aceitar um lugar onde precise implorar para ser respeitada. Se essa história tocou seu coração, compartilha para que mais pessoas aprendam. Comenta de que cidade você está assistindo e, se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho.